Bom dia, quinto ano. Todos estão aí? Espero que sim. Olhem só, nós vamos continuar com a vegetação brasileira, né? Porque são 9 e eu não sei se eu havia dito em outra aula, mas eu estou trabalhando de 3 em 3, porque é impossível a gente colocar todas de uma vez só. É muita informação, então cada vez que eu vou colocando de 3 em 3 as vegetações, eu realizo uma atividade para saber se realmente vocês identificaram, se prestaram atenção na aula, enfim. E para assimilar, ou um pouquinho ou muito, sempre é muito viável, certo? O que eu não posso é jogar todas as vegetações de uma única só vez, para que vocês respondam também de uma única só vez, que é a atividade que já vai estar mais próxima aqui do final, tá certo? Então, nós vimos 6 tipos de vegetação, né? As anteriores foram, vamos lá, só para relembrar: floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal e campos. Olha só o tanto, já foram muitas. E só para relembrar, não, mas para frisar, cada uma delas possui suas características diferenciadas umas das outras, estão em climas também diferentes uns dos outros. O local, a localização dessa vegetação varia muito por conta do seu relevo, da sua estrutura física, da estrutura física desse relevo. Então, são muitas coisas que fazem com que as vegetações se tornem diferentes, não é isso? Lembrando que cada uma dessas vegetações nós vamos perceber que existem animais específicos para aquele determinado local. Esses animais não vão estar espalhados, dependendo sim, mas alguns tipos de animais vão estar em algum tipo de vegetação, não estará em todas as outras, assim como alguns tipos de matas, a gente só vai encontrar só se for na Mata Atlântica, só se for na Caatinga. Muitas delas nós não vamos encontrar em todas, porque elas são específicas da vegetação propriamente dito. E é isso. Por enquanto, essa informação que eu estou querendo falar de modo geral para todas, né? O que vamos ver agora então vai ser mata de eita, agora esse nome é complicado. Araucárias, vegetação litorânea e matas dos cocais, ok? Bom, para que não fique muita coisa, eu vou só caracterizando. Primeira delas, mata de araucárias. Nada mais é do que pinheiros. Eu não sei se vocês já viram aqui na nossa região, e é bem provável que já tenha vindo de outro lugar, trazido para um estado. O que nós conhecemos como pinheiros são aquelas árvores parecendo a árvore de Natal, né? A gente conhece muito por elas. Eu, pessoalmente, só identificava pinheiros como se fossem as únicas. Mas não. Essa mata aqui, esse tipo de árvore que vocês veem aqui, elas são famílias dos pinheiros. Isso mesmo. Famílias dos pinheiros do Paraná. Exato. Uma altura considerável, a altura de 25 metros, bastante alta, né? As folhas são finas e alongadas, evitando a perca de umidade. São encontradas nas maiores altitudes, certo? Temperaturas baixas e clima subtropical. Olha só. Cobriam, hoje já não seria o caso, mas cobriam 30% da região sul e em maior região da região sudeste, tá? Extração de madeira durante muitos anos para móveis, construção civil e somam 4% originalmente ocupadas. Então, olha só, as características são essas. Ela é da família dos pinheiros, esses pinheiros que a gente conhece como se fossem árvores de Natal. Só que com características bem diferenciadas. A dimensão dessas árvores são de 25 metros, então vejamos que elas são bastante altas, né?
digamos assim, sua grande utilidade, em grande parte, foi para móveis e exatamente para utilidade industrial, como fabricação de folhas e outros utensílios, tá? As regiões que elas mais se destacam é no clima, a região que ela mais se destaca é na região sul e em altitude sudeste. Sua quantidade era de 30% em épocas em que não havia tanto a devastação das árvores, em épocas mais, digamos assim, nas épocas em que elas não eram tão conhecidas, não tinham tanto valor comercial, chegava a 30%. E nos dias atuais, infelizmente, caiu para 4% originalmente. Então, era uma quantidade bem reduzida. Se a gente for olhar de 30 para 4, perdeu-se muito, não é isso? Vegetação litorânea. Olha ela, linda, maravilhosa, na foto do livro de vocês. Vegetação litorânea. Primeiro, sabemos que a nossa costa brasileira era muito extensa, né? Isso faz com que a nossa vegetação litorânea também haja um grande predomínio nessas áreas. E quando a gente fala nessa vegetação, a gente está falando exatamente de arbustos e plantas rasteiras. Então, não vamos encontrar árvores altas, folhagens enormes, igual na floresta atlântica, na Mata Atlântica, na floresta amazônica. Nós não vamos nos deparar com isso, mas vamos encontrar mais arbustos e florestas e matas mais rasteiras, certo? Conhecido por restinga, não é rastinga, é restinga, que é a vegetação litorânea que se desenvolve em terreno arenoso. Então, vejam bem, quando a gente fala em arenoso, estamos falando propriamente da areia, em quantidade, em volume, certo? O arenoso que a gente fala é porque ela realmente é mais palpável, ela é mais, digamos assim, ela não é tão grudenta como a lama, não tem essa liga da consistência da lama. Estamos falando de terreno arenoso, certo? Como foi dito, arbustos, gramíneas e vegetação rasteira. Nós vamos encontrar o que nesse espaço? Vamos encontrar o mangue, exatamente. Quando a gente fala em mangue, a gente tem que associar o mangue à foz do rio. Como assim? Quando a gente fala foz do rio, estamos falando no final do rio, onde o rio deságua no mar. Então, nessa transição, digamos, a gente vai encontrar o mangue. Nesse meio espaço, vamos nos deparar com o mangue. E o mangue, por sua vez, que está localizado na foz do rio, que é o final do rio, o mangue, por sua vez, vai estar entre a água doce e a água do mar. E as suas características seriam solo lodoso, aquele solo que possui grande quantidade de lodo e salgado ao mesmo tempo, oferecendo diversos nutrientes e alimentos para diversas espécies de animais e plantas que ali vivem. Estamos falando de caranguejos, de siris, de algumas espécies de aves, enfim, uma diversidade, tá, gente? Espécies marinhas em especial, ok? E agora na página 12, ainda estamos na página 11, eu é que estou me confundindo. Matas dos cocais, esse nome me soa tão bonito. Matas dos cocais, olha só, a Mata dos Cocais é uma transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Interessante, né? Mas é isso mesmo, estamos falando de uma transição. Mata dos Cocais é a transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então, nessas regiões, nós vamos nos deparar com regiões do Maranhão, Piauí e Ceará. Essas três regiões, mais em especial, vão estar em transição entre floresta amazônica e caatinga. Então, as regiões que vão predominar nesse meio vai ser Maranhão, Ceará e piauiense. O clima
clima é tropical típico, certo? E há 3 tipos de palmeiras. Olha só que interessante. Carnaúba, babaçu e buriti. A atividade extrativista é o óleo de babaçu e a cera de carnaúba. Pecuária extensiva, porque a criação de gados nessa área, são devastadas muitas áreas como estas para o cultivo da pastagem, e nós estamos falando infelizmente, no desmatamento, né? E muitas vezes, inúmeras vezes, o desmatamento ilegal, certo, gente? Então vamos só recapitular um pouquinho. Olha, a tia falou sobre mata das araucárias, certo? Que as árvores possuem os pinheiros do Paraná, possuem 25 metros de altura, são altas, suas folhagens são finas, evitando com que haja perca de umidade. Sua localização, por exemplo, de clima subtropical, estão em altas altitudes e temperaturas baixas, que são coisas bem diferentes. Em determinada época cobriam 30% dessas regiões, hoje infelizmente atualmente só 4%, tá? Devido ao desmatamento da Mata Atlântica e consequentemente esse tipo de mata, tá? E uma das grandes utilidades, a gente tá falando da madeira, a captação de madeira para uso industrial, como para uso também domiciliar. Vegetação litorânea, nós estamos falando da restinga, de arbustos, de plantas rasteiras, certo? Estamos falando do mangue, que é a transição. Nós estamos falando, quando falamos em mangue, falamos do foz do rio, final do rio, ou seja, o rio que deságua no mar, certo? Nesse ambiente nós vamos encontrar também plantas rasteiras, arbustos, vamos encontrar um solo mais lodoso e mais salgado, certo? Encontraremos essas características. Esse solo é rico em nutrientes e fornece alimentação para diversas aves, peixes, tanto da fauna como da flora marinha. E por fim, Mata dos Cocais, ela já está entre uma transição, floresta amazônica e caatinga, certo? Está entre as regiões de Maranhão, Ceará e Piauí. Três tipos de palmeiras: carnaúba, babaçu e buriti. Então há uma extração, é trabalhada a atividade de extração para o óleo, para a cera de carnaúba e para o óleo de babaçu. Lembrando sempre que há também a atividade extensiva de pecuária, certo? E infelizmente o desmatamento. Tia vai enviar a atividade? Vai sim. Eu vou estar mandando a atividade à parte, já que a gente só está vendo por enquanto as vegetações. Logo mais, tia envia sim a atividade. Ouçam, prestem atenção para que possam responder de acordo com o que eu pedi. Beijo grande e fiquem todos com Deus.